PM Campinas. Apresentação: Carolina Rodrigues e Guilherme Pierangeli. 10h05, a gente atualiza as informações daquela operação de ontem da Polícia Federal do Sergipe relacionada à manipulação de jogos de futebol. Pelo menos 9 jogos de campeonatos regionais e sub-20 foram manipulados para atender interesses de apostadores. A operação Jogada Ensaiada, comandada pela Polícia Federal de Sergipe, identificou que pelo menos uma partida de futebol de times do interior paulista pode ter sido fraudada para beneficiar apostadores. O jogo foi entre o Independente de Limeira e o Comercial de Tietê, pela fase de grupos do Campeonato Paulista Sub-20 de 2022, que aconteceu em 25 de maio. O time de Tietê venceu por 4-3. Teve um pênalti quase no final do jogo e 5 cartões amarelos. Só que os dois clubes ficaram nas últimas colocações do grupo e não seguiram adiante na competição. Segundo a Polícia Federal Sergipana, foi comprovado que a partida foi manipulada, mas não houve confirmação do que teria sido pedido para beneficiar os apostadores. A investigação aponta que mais 8 jogos entre times de Roraima, Alagoas, Rio Grande do Norte e Rio de Janeiro tiveram indícios de fraudes, partidas que também aconteceram no ano passado. Ao todo, a operação cumpriu 12 mandados de busca e apreensão nas casas de empresários, jogadores de futebol e apostadores envolvidos no esquema. Na região de Campinas, o mandado foi cumprido em Sumaré, mas o alvo não foi localizado. A primeira fase da operação aconteceu em outubro do ano passado para investigar apenas as fraudes no futebol local de Sergipe. No entanto, a análise do material apreendido acabou revelando um esquema muito maior de âmbito nacional. Foram identificados diálogos nos quais empresários de jogadores, apostadores e até dirigentes combinavam manipulação de resultados de partidas de futebol. A estimativa é que a organização criminosa movimentou cerca de 11 milhões de reais. Em nota, o Independente de Limeira informou que a administração do time sub-20 estava sob responsabilidade de uma gestora do Paraná e que assim que a diretoria soube dos primeiros indícios de manipulação, procurou a Federação Paulista de Futebol e a Polícia Federal. Todos os envolvidos foram demitidos e o contrato com a empresa foi desfeito. O Comercial de Tietê não respondeu aos questionamentos da reportagem até esta gravação. Os investigados vão responder por crimes previstos na Lei Geral do Esporte e por organização criminosa. De Campinas, Felipe Pereira. Estamos aqui nos estúdios recebendo neste momento o delegado-chefe da Delegacia da Polícia Federal de Campinas, Dr. Edson Geraldo de Souza. Estamos um pouco mais de 6 meses de operações da Polícia Federal neste ano em Campinas e na região, com principais ocorrências envolvendo vários tipos de crime, e essa repressão ao crime vem desde 2019 tendo um outro tipo de abordagem, até com o objetivo de ter mais eficiência. Ainda assim, já estamos com 16 operações até agora. Doutor Edson, obrigada pela sua participação, vindo aqui à CBN, seja bem-vindo e um bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, é um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Desde 2019, o senhor veio, inclusive, para assumir aqui a delegacia e tinha um objetivo, de fato, num plano estratégico de ações. Queria que o senhor comentasse a respeito disso e, de fato, pela quantidade, esse ano deverá ser superior o número em relação a 2022 e 2021? Sim, nós chegamos no terceiro estágio da estruturação estratégica da Polícia Federal. Lá em 2010, a Polícia Federal estabeleceu qual que era a sua visão de futuro, qual que era a sua missão e quais eram os seus valores. Em 2010, ela determinou que em 2022 a Polícia Federal seria uma polícia de referência mundial. E nós nos tornamos realmente hoje um órgão policial respeitado internacionalmente. Campinas está inserido nesse plano estratégico e ela passou em 2014 pelo primeiro estágio, que era a modificação de sua estrutura física. De 2014 a 2019, houve a estruturação de pessoal, né, conduzida pelo chefe anterior. Quando eu cheguei em 2019, nós estávamos nesse terceiro estágio. Então, nós tínhamos 2.700 investigações em andamento naquele momento e nós tínhamos uma média de 10 operações aí ocorrendo a cada ano.
No entanto, o processo tinha que ser evoluído e a Polícia Federal fez isso de diversas maneiras. Aplicação de tecnologia, business intelligence e o treinamento e aperfeiçoamento do seu pessoal. Então, nós passamos de 2.700 investigações para 670. Então, aí talvez o ouvinte esteja se perguntando, então a gente está investigando menos. Não, nós estamos investigando mais rápido, cada vez mais rápido. Então, os inquéritos iniciam-se e terminam cada vez mais rápido, de forma que as novas investigações o número de entrada de novas investigações é inferior ao número de investigações encerradas. Com isso, nós deslocamos o nosso pessoal dessas investigações mais atrasadas, mais antigas, para investigações cada vez mais contemporâneas, mais atuais. E o processo todo, devido à Covid, a Polícia Federal desenvolveu diversos softwares e aplicativos de trabalho remoto, de acesso, de business intelligence, de análise, e que nos permite esse número maior de investigações nesse momento. Então, a Polícia Federal esse ano está com 16 investigações até agora, o ano passado foram 18, o ano de 2021 tinham sido 16, então provavelmente nós chegamos aí a um número bem maior que esse até dezembro. O senhor citou a cidade de Campinas, invariavelmente no noticiário, ainda que sejam coordenadas ações da Polícia Federal de outros estados, Campinas sempre está na lista dos mandados de apreensão e busca. Por quê, doutor? Campinas é um hub econômico, financeiro e social do país. Nós estamos aqui no Triângulo Dourado, que seria mais ou menos essas cidades abrangidas entre o Triângulo de Sorocaba, Campinas e a capital, São Paulo. Essa região ela concentra as 500 maiores empresas ou multinacionais do Brasil. Então, a pujança econômica atrai o crime. E também há um poder político saindo de Campinas. Então, sempre que nós temos uma investigação de corrupção, de poder político, nós vamos encontrar alvos em Campinas. Sempre que nós estivermos falando em lavagem de dinheiro ou crimes financeiros, isso vai estar ligado a Campinas. Se nós estivermos falando de conexões internacionais ao aeroporto de Viracopos, nós vamos encontrar Campinas. Então, quando nós falamos em 16 operações especiais em Campinas, nós estamos falando exclusivamente de investigações conduzidas pela Delegacia de Campinas. Se nós somarmos aí algumas outras operações que são de fora, que são de outras unidades da Polícia Federal e que tem 90% da concentração dos seus alvos em Campinas, nós passamos de 30 operações. Então você sempre vai encontrar um braço das organizações criminosas ou das associações criminosas ou de quaisquer crimes até internacionais passando por Campinas. Então é muito comum, pessoal, essa operação de ontem de Sergipe, tivemos aqui um alvo. Toda a Operação Broca de Sorocaba, dos 6 presos, 5 foram em Campinas. Da Operação de Santa Catarina, Match Point, nós tivemos 15 dos alvos aqui em Campinas. Então, é também um trabalho conjunto. Isso também acontece o contrário. Quando nós fazemos operações em Campinas, nós alcançamos o Brasil inteiro. Então, assim, a partir das investigações que nós conduzimos aqui, nossos investigados estão distribuídos pelo país. E como funciona esse intercâmbio, doutor? As polícias federais em outros locais, elas já têm conhecimento ao longo da investigação ou é mais quando chega a hora da operação que elas são contactadas e os senhores passam as informações falando relativamente de determinados alvos? Nós trabalhamos com Big Data, né? Então, ou seja, grandes centros de informações. Essas informações, nós chamamos um termo técnico da Polícia Federal que nós chamamos de compartimentação. Ou seja, eu tenho um conjunto de dados, de informações, em que eu permito que acesse isso, graus de acesso a determinadas pessoas. As pessoas que estão acessando isso, os delegados, escrivães, agentes, os policiais que estão acessando isso, eles têm uma justificativa para poder acessar aquilo. Então, eu tenho um inquérito, eu tenho alguma checagem de informação. Então, isso é compartilhado conforme a necessidade que a pessoa tem daquela informação. Normalmente, as investigações ficam bem fechadas no seu núcleo de investigação. Por exemplo, a investigação seria de Santa Catarina. Então, a investigação que as informações estão bem fechadas naquele local. No entanto, quando eles identificam algum alvo aqui, então nós começamos a compartilhar informações a partir daqui. Então as informações são compartilhadas de acordo com o tempo necessário e de acordo com as pessoas necessárias a ter acesso àquela informação. Quem sintonizou a CBN agora, nós estamos fazendo uma entrevista ao vivo aqui nos estúdios da CBN com o delegado-chefe da Polícia Federal de Campinas, Dr. Edson Geraldo de Souza. Pelo YouTube você também consegue assistir a esta entrevista. Doutor, o senhor está comentando a respeito de como Campinas tem
então, uma repercussão tanto no sentido, né, dos casos que sempre são ligados à cidade ou à região, quanto o inverso. No caso dos crimes de roubos de cargas e caminhões, seria somente o fato do entroncamento já fazer com que seja um epicentro, ou existe um facilitador aí na nossa região para esses crimes? Uma boa pergunta, né? Normalmente, quando a gente tem uma informação, a interpretação dessa informação é que realmente interessa. Quando nós falamos diuturnamente na mídia que Campinas é um epicentro do roubo de cargas, isso tem a ver com as condições econômicas, financeiras e com a logística que está disponível aqui, quer pelas rodovias, quer pela concentração das empresas que aqui nós temos. Então, hoje, 70% do roubo de carga está concentrado na região sudeste. Desses 70% desse universo, 50% dele está concentrado no estado de São Paulo. E principalmente nesse trecho em que nós diríamos da capital de São Paulo até aproximadamente ali São Simão. Então nós temos aí um grande fluxo de caminhões, de veículos de transporte de grandes empresas. Então sim, nós concentramos, mas é porque aqui nós temos diria assim, o excesso do objeto desejado pelos criminosos, né? Então, na verdade, é a abundância que nós temos desse tipo de ocorrência de caminhões, de carga, que faz com que aqui haja uma maior concentração. Isso não significa falha do sistema de segurança. Significa apenas que pela quantidade e oportunidade, as condições ideais aí para o crime. E, doutor, diante dessa, temos essas condições, né, que o senhor acabou de citar, mas o senhor citou que temos 600 investigações, mais ou menos. 670. Quais as principais categorias, digamos assim? São crimes financeiros, são crimes de quadrilhas, por exemplo, roubo de carga, tráfico internacional? O que vocês mais investigam, digamos assim? Você citou 3 deles, né? Nós temos o que nós chamamos de crimes estruturantes. O que são os crimes estruturantes? São aqueles crimes que permitem o crescimento de outros crimes ou o campo fértil aí para que outros crimes sejam cometidos. Vou dar um exemplo: tráfico de drogas. O tráfico de drogas traz consigo o tráfico de armas, traz a violência, traz o estado de exceção em determinados locais. Então, o tráfico é um crime estruturante. Outro crime estruturante é os crimes contra o sistema financeiro, que são aqueles crimes onde se passa todo tipo de dinheiro por meio de uma administração oculta de recursos e que também ajuda muito a ocultação de capitais, ou mais conhecido como lavagem de capitais. O que é a lavagem de capitais e os crimes financeiros? Veja, todo criminoso, todo crime, ele quer o quê? Lucro. Ele quer dinheiro, ele quer capital. Então, aonde ele vai colocar esse capital? Então, suponhamos que nós temos uma pessoa A, e é um grande traficante, e ele está faturando ali R$1 milhão por mês. Ele não pode pôr no banco, porque ele não terá como justificar aquela movimentação bancária. Então, ele precisa de um sistema bancário paralelo. Esse sistema bancário paralelo é feito pelos doleiros, é feito por evasão de divisas, criptoativos e assim por diante. Então, quando nós combatemos os crimes financeiros, nós impedimos essa porta de entrada ou porta de circulação desse dinheiro. A ocultação de capitais é o que nós temos gigantescamente aqui na região de Campinas. E aí a explicação é mais fácil. O que são a ocultação de capitais? É quando eu registro determinados bens, sejam veículos, casas, iates, seja o que for, em nome de terceiros, que podem ser laranjas, ou testa de ferro, ou até pessoas falsas. O que nós mais encontramos? Empresas de fachada. E por que nós temos tanto isso em Campinas? Pela riqueza. É mais fácil eu esconder várias empresas de fachada no meio de um universo de 1,5 milhão de pessoas, ou numa região metropolitana que tem 5 milhões de pessoas, do que eu esconder em pequenas cidades de 40 mil pessoas, 100 mil pessoas, em que quase todo mundo se conhece. E se eu falar que eu tenho uma empresa ali na rua A, todo mundo sabe que aquela empresa não existe. Aqui, porém, é diferente. É diferente. Agora, doutor, estamos falando de qual cifra? Porque se um criminoso já consegue faturar isso, me lembro de que em uma dessas operações nós inclusive demos destaque para carros luxuosos, né? Sim, a Operação Black Flag. A Operação Black Flag, ela identificou a movimentação de 2,5 bilhões de reais aí por meio de crimes financeiros. Ela depois foi desmembrada, inclusive havia ali o Desenvolve, né, o Banco do Estado de São Paulo, e que nós verificamos depois que ele era uma vítima das operações. E nós também tivemos a Escotos, que foi um desdobramento da Operação Black Flag, que estava envolvendo licitações de energia elétrica solar, energia solar. Então,
Movimentação aproximada que nós temos aqui, que nós podemos dizer como uma estimativa de crimes financeiros e ocultação de capitais na região de Campinas, seria aproximadamente de 30 bilhões de reais. 30 bilhões de reais estariam sendo movimentados legalmente por meio do sistema financeiro paralelo ou por meio de ocultação de capitais. Quanto que a Polícia Federal apura? É difícil hoje dizer para vocês exatamente os números, porque nós tivemos tantas operações nos últimos 4 anos, e cada operação apura uma determinada situação. Por exemplo, a Operação Apateones, ela identificou uma movimentação confirmada de 50 milhões de reais em fraude ao auxílio emergencial. Mas nós acreditamos agora que, com a estimativa correta, de acordo com o que nós estamos fazendo agora, que a operação progrediu bastante, nós estaremos falando de 200 milhões de reais. Então, qual seria o valor apurado hoje pela Polícia Federal de Campinas? Nós passamos facilmente aí de 8 bilhões de reais em apuração. O senhor fala de apuração, não quer dizer bens recuperados. Bens recuperados, é diferente. Nós estamos falando de valores possivelmente aí investigados. Agora, do que nós estamos falando quando nós falamos em bem recuperados? Bem recuperados, na verdade, nós temos que dar uma amplitude para esse termo. São aqueles bens congelados, sequestrados, são aqueles bens apreendidos ou bloqueados aí nas contas bancárias de acordo com os pedidos judiciais. Nós identificamos um grupo criminoso, nós tentamos congelar toda a riqueza desse grupo criminoso. Então aí nós estaríamos falando aproximadamente aí de entre 700 milhões e 1 bilhão de reais aí em valores, veículos, dinheiro apreendido, dinheiro bloqueado e propriedades imobiliárias aí. O senhor comentava a respeito do desejo dos criminosos e observamos que, antigamente, as polícias nas investigações, doutor, falavam sobre um padrão de atuação para determinado crime. O senhor observa que isso mudou também em relação à atuação dos criminosos? Não. Não mudou? Não mudou. Ainda continua a mesma situação. O comportamento humano é bem interessante quando nós falamos de criminologia, do estudo dos crimes. O comportamento humano não mudou. Ele se instrumentalizou com outras ferramentas, inclusive digitais. No crime, nós temos 2 tipos de repressão: a repressão material, né, e a repressão formal. A repressão material é quando eu faço, por meio do desenvolvimento da sociedade, um determinado crime não compensar mais. Então, por exemplo, quando nós começamos a falar do sequestro relâmpago, lembram disso? O sequestro relâmpago, então, os bancos começaram a diminuir a quantidade das pessoas sacarem, os bancos começaram a diminuir o horário disponível para saque, e depois veio o Pix e outras transferências bancárias e os aplicativos de smartphones. Então, a movimentação de dinheiro diminuiu. Então, aquele crime já não compensava mais pelo risco, pela existência de câmeras e assim por diante. Então, nós tivemos aí uma repressão material. E esses criminosos que faziam isso, pararam? Não, eles migraram para outro tipo de crime. Então, quando você reprime um determinado crime, de forma que ele não compense mais, os criminosos vão migrar para outro crime. Porém, quando você reprime em um determinado local, e nós podemos falar aí do roubo de cargas, o que acontece quando um determinado crime não compensa mais em determinado local? Então, os criminosos migram territorialmente. Então, nós temos a migração material e a migração territorial. Nós tivemos aí no roubo de cargas, em razão da nossa atuação junto com a Polícia Militar Rodoviária, com a Polícia Militar, com a Guarda Municipal e até com o GAECO, nós tivemos um impacto de 10% de redução aí na nossa região de roubo de carga. O que pode ter acontecido? Prendemos 142 pessoas, então isso já foi suficiente para impactar? Não. Pode ser que essas pessoas tenham migrado para outra região. Ou pode ser que, com a redução de pessoas livres para fazer esse crime, outros grupos estejam assumindo. E aí o impacto teria que ser maior, de uma redução de 30%. E, no entanto, com a ausência da concorrência criminal, nós voltamos a ter essa reposição de 20%. Perfeito. Então, tudo isso leva tempo. O pessoal tem me perguntado muito sobre roubo de carga. Diminuiu e tal. É cedo ainda. Nós começamos em 2021. Porque o criminoso também se movimenta conforme a situação e o cenário apresentado. Isso. Um dos questionamentos até, doutor, que o Felipe Pereira trouxe para a gente ontem, quando a gente produzia essa pauta, é justamente sobre alguns pontos e que são considerados de setor logístico em Campinas. Por exemplo, região dos Amarais.
Então, isso também se identifica como um fator que o criminoso compreende. Poxa, essa região é interessante para as ações. Então, há uma inteligência mesmo, né? Sim, na verdade, existe aí o que nós percebemos. Eu estou há 20 anos na Polícia Federal, já também carrego aí 7 anos de Poder Judiciário, então já estou há quase 3 décadas aí trabalhando com essa questão. O que nós percebemos é que o criminoso, ele verifica qual é a compensação financeira e a pena que existe para o crime, entende? Então, ele também verifica se em determinado local aquele crime é possível. Então, existem os crimes de oportunidade, em que o determinado criminoso vê uma oportunidade e pratica um crime, e existe aquela oportunidade territorial ou formal, que é isso que nós estamos, ou material, que é isso que nós estamos falando. Olha, aqui tem uma fragilidade do sistema, nós podemos usar isso aqui. Ou aqui nesse local não está sendo devidamente policiado, nós podemos praticar o crime aqui. Sim, existe isso. E parque logístico geralmente precisa ter um reforço de segurança, doutor? Sim, Campinas tem uma característica, a região de Campinas, né? Pelo aeroporto de Viracopos, por ser um hub de transporte, ser um hub logístico extraordinário, tem muito valor agregado. As empresas aqui, elas movimentam muita carga com alto valor agregado. Então, esse valor agregado é sim o que atrai. Então, setores logísticos, setores industriais, comerciais, vão sim ser um terreno fértil aí para a criminalidade. É necessário investir em tecnologia, é necessário investir em policiamento, mas é necessário investir em inteligência, que é o que realmente faz a diferença no trabalho policial. Doutor, uma coisa que aparece muito mais do trabalho de vocês para a população e para a própria imprensa, né, são as operações em si. Certo. O senhor citou mais 670 investigações, a gente teve 16 operações até o momento nesse ano. O que leva uma operação a acontecer, a investigação evolui para uma operação, e não necessariamente toda investigação precisa ter uma operação para ser concluída, é isso? Isso. Na verdade, nós temos diversos tipos de crimes, diversos tipos de complexidades de crime e diversos tipos de associações criminosas ou organizações criminosas, que aí é mais estruturado. Então, há crimes muito simples, por exemplo, um furto aos correios, um roubo à Caixa Econômica. Então, nós temos um número reduzido de pessoas e a investigação ela começa e termina já identificando todo o seu grupo envolvido. Outras investigações não. Outras investigações revelam ou uma associação criminosa, que seria um grupo criminoso mais simplificado, ou organizações criminosas altamente estruturadas, com alta capacidade financeira, com alta capacidade de movimentação e com capacidade bélica também. Então, quando nós encontramos nas investigações o envolvimento de organizações criminosas, normalmente nós partimos dessa investigação simples para uma investigação especial. Essas investigações especiais são o que posteriormente encontra uma fase ostensiva, que é a operação. A operação não é o fim de uma investigação. Na verdade, ela é o primeiro passo ostensivo. Até aquele momento era sigiloso, aí em determinado momento nós vemos que não há mais capacidade de progredir naquela investigação se não tomarmos medidas efetivas. Então, existem as prisões cautelares, as prisões temporárias e preventivas, existem as buscas e apreensões. A partir daí é que com o interrogatório das pessoas, eventual delação premiada, eventual colaboração de alguns, perícia, é que nós vamos ter um gigantesco material que vai adicionar ao que já tinha. Então, a partir daí é que começa a investigação pesada. Então, as pessoas falam, prendeu na operação, mas já está solto. Essa prisão é uma prisão cautelar. A prisão é para que a pessoa cesse o crime, para a desarticulação dessa organização criminosa, para impedir que a pessoa destrua provas. Então, às vezes, cessado o motivo, embora a investigação vá continuar, a pessoa não precisa continuar presa, porque nós já blindamos todo o conjunto de provas. Então, as operações não são o fim de uma investigação, ao contrário. Uma curiosidade, eu vou aproveitar, doutor, nós acompanhamos aqui os nomes dados às operações. Como começou essa história? E a gente observa que também é bem pensado isso, né? Isso. O nome é necessário, né? E tem que ser um nome bem diferente, porque é o seguinte, cada operação, na verdade, ela tem um número X. Então, por exemplo, eu tenho a operação Volver, ela pode ter o número 2023.058736, -DPF Casa SP. Toda operação vai ter esse código, perfeito? De acordo com o que ela é feita. E nós precisamos de uma referência para a operação.
Então, quando a gente fala, você viu a operação 2023.05387? Melhor facilitar, Quem né? que foi investigado? Então, quando a gente põe a Operação Volvere, Operação Volvere, mudança de direção, é roubo de carga. Que já Então, também já relaciona direciona. ao tipo de investigação, que é Exatamente. o assunto da investigação. E hoje nós usamos na Polícia Federal, inclusive vocês, a imprensa, para nos ajudar, né? Como assim? O nome tem que ser tão diferente que quando eu fizer uma pesquisa nos buscadores, dificilmente me dê outro resultado. Então eu ponho assim, PF Campinas Volvere. Tudo que for publicado, eu sei que vai ser referente àquela operação. É por isso que os nomes são Campinas Connection. Por que não Conexão Campinas? Se eu puser Conexão Campinas, vai aparecer 1 milhão de voos, né, de companhias aéreas e tal. E eu pôr PF Conexão Campinas, vai aparecer voos de pessoas físicas. Então é por isso que o nome existe. Só para finalizar rapidinho, doutor, o Arthur Mendes, da Cidade Universitária aqui em Campinas, ele mandou um comparativo aqui sobre população carcerária no Brasil e nos Estados Unidos, dizendo que lá basicamente não há déficit de vagas para presos, digamos assim, nos presídios, enquanto aqui tem 1 milhão de mandados de prisão, segundo ele, a serem cumpridos, muita gente fora da cadeia. Ele faz pergunta uma opinião do senhor, se o senhor acha que no Brasil tem muito bandido por metro quadrado e ao que o senhor atribuiria tantos fora da lei aqui no país? Os Estados Unidos é a maior população carcerária do mundo. Nos Estados Unidos, os estados que compõem, lá eles têm uma composição diferente, então os Estados Unidos eles são uma composição federativa centrípeta, né? Nós somos centrífuga, ou seja, nós pegamos um país grande e dividimos em estados. Lá eles pegaram estados separados e montaram e juntaram para montar um país. E o que significa? Qual é a diferença nessa composição constitucional de um país? É o tipo de legislação uniforme que exige. Então, por exemplo, lá os estados têm liberdade para legislar, inclusive sobre legislação penitenciária. Muitas penitenciárias nos Estados Unidos são, inclusive, privadas. Então, se paga por vaga. Aqui no Brasil, nós não temos esse sistema, podemos até pensar nisso. Mas a verdade é que nossa população carcerária é bem menor. Nós temos aí a metodologia, a tecnologia que tem sido aplicada ao cumprimento dos mandados é extraordinária. Só para se ter uma ideia, no ano passado a Polícia Federal deu cumprimento a 4.000 mandados durante o ano de 2022. Nesse ano nós já passamos de 6.400. Então, a capacidade de identificação de pessoas soltas com o mandado de prisão hoje aumentou muito. A tecnologia de reconhecimento facial, reconhecimento digital, biográfico, papiloscópico e assim por diante, aumentou muito. Então, nós temos proporcionalmente menos criminosos que muitos dos outros países, né? Importante ponderação. Exatamente. Então, há sim aí daria para a gente escrever um livro aqui sobre essa consideração do Arthur. Doutor, quero agradecê-lo pela vinda aqui à CBN e também atendimento durante as operações à equipe de reportagem do Grupo EP, que contempla aí o G1, a IPTV, a Cidade 1, a CBN Campinas. Todos nós agradecemos aí e estamos à disposição para novas informações. Eu que agradeço o ouvinte, vocês aqui, a CBN e os ouvintes da CBN aí que prestaram esse momento para a gente poder prestar esses esclarecimentos aqui para vocês. Tá certo. Doutor Edson Geraldo Souza conversou com a gente, delegado, chefe da Delegacia da Polícia Federal de Campinas. Repórter CBN. Quinta-feira, 10 de agosto de 2023. O governo brasileiro manifestou consternação pelo assassinato do candidato a presidente do Equador, Fernando Villavicencio, vítima de um ataque a tiros enquanto saía de um comício em Quito. Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores expressou a confiança de que os responsáveis pelo ato serão identificados e levados à justiça. O governo brasileiro também transmitiu condolências à família do candidato, ao governo e ao povo equatorianos. O pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, Carlos Nobre, afirmou ao Jornal da CBN que a exploração de petróleo na região amazônica é uma questão grave e contraria a ciência climática. Ele disse que 70% das emissões de efeito estufa são provenientes da queima de combustíveis fósseis. Para o pesquisador, o Brasil deveria focar nas energias renováveis. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, recolheu a caixa preta do helicóptero da Marinha que caiu na terça-feira em Formosa, no entorno do Distrito Federal. O
O acidente aconteceu na base militar Forte de Santa Bárbara. 2 pessoas morreram e 12 ficaram feridas. Os laudos devem ser concluídos em até 180 dias. O IBGE estimou em julho uma safra de grãos de 308 milhões e 900 mil toneladas para 2023. A projeção é 17% maior que a produção de 2022. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em alta de 0,44% com 118.930 pontos. O dólar comercial está em leve baixa de 0,74%, negociado a R$ 4,868. O euro vale R$ 5,364, recuo de 0,33%. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Campinas. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você